Bom, então seguindo com as nossas aulas de teoria eletromagnética, essa é a nossa 12ª aula, e hoje a gente vai falar sobre o potencial elétrico, tá? Então só relembrando algumas coisas, né? A gente falou sobre o potencial elétrico. Se vocês olharem no capítulo 1 do Griffiths, ele vai ter uma seção lá que é a seção 1.6.2, que ele vai falar o seguinte, eu vou abordar aqui rapidamente. Se eu tenho uma função f maiúsculo cujo rotacional é zero, né, a consequência disso é que eu posso escrever essa função f como sendo o gradiente de um fzinho qualquer. E esse menos que aparece aqui é puramente convencional, tá? Por convenção, né? De onde que vem isso? Isso vem de uma regra que é válida para qualquer função, tá? Que é a regra 10 lá das nossas propriedades. Essas regras estão no final do livro e também são abordadas na seção, no capítulo 1, tá? Que é basicamente o seguinte, que para qualquer função f, o rotacional do gradiente é sempre zero, tá? Se o rotacional do gradiente para qualquer f é sempre zero, então se eu tenho uma função f qualquer cujo rotacional dá zero, significa que eu posso escrever ela como o gradiente de um f, tá bom? Outro ponto importante também que a gente tem que recordar é o teorema de Stokes, que está aqui. Eu escrevi o teorema de Stokes já para uma função, já representei por E, tá? Um vetor E, pode entender já que isso é o campo elétrico, né? Porque na aula passada a gente chegou na seguinte conclusão, que o rotacional do campo elétrico, na aula passada não, desculpa, na aula 10, que o rotacional do campo elétrico ele dá zero, tá? Então, qual é a consequência disso, né? Quais são as implicações disso, considerando essas, esses dois pontos que eu coloquei aqui, né? A consequência é que é, se o rotacional do campo elétrico é zero, então eu posso escrever ele como sendo o gradiente de uma função, tá bom? E essa função vai ser o potencial elétrico. Reparem que essa função que eu escrevi, vamos voltar lá de novo, ela é um escalar, tá? É uma função escalar, não é vetorial, né? Então isso vai trazer algumas implicações bastante positivas para a gente. A gente vai conseguir representar o campo elétrico pelo potencial elétrico, que é uma função escalar, né? Mas vamos tentar deixar isso um pouco mais sólido para a gente, né? Então, a consequência pelo teorema de Stokes, vamos botar aqui o teorema de Stokes, né? Se essa parte é zero, né? Significa, a gente já viu isso em uma outra aula, né? Pelo teorema de Stokes. Então, a integral de caminho fechado e dl, ela vai dar zero. Isso significa que se eu tiver, vou representar aqui x, y, por exemplo. Isso vale para mais dimensões, né? Se eu tiver um ponto A qualquer e aqui um ponto B, né? Como essa integral de caminho fechado ela vale zero, então se eu for de A para B por aqui e voltar depois de B para A por aqui, isso tem que dar zero por causa do campo, para a integral do campo elétrico, né? Isso significa que o caminho para que o valor de uma integral, por exemplo, indo de A até B do campo elétrico dl, ela é independente do caminho. Independente do caminho. Ela só vai depender de A e B, só desses pontos. Mas o caminho que eu uso para sair de A e chegar até no B, não importa, tá? Isso vem lá do teorema de Stokes, tá ok? Bom, qual é a vantagem disso, né?
A vantagem é que a gente vai poder escrever, então, a gente vai poder definir uma função vetorial, uma função escalar V, que é o potencial elétrico, né, da seguinte forma. Então, eu estou definindo aqui uma integral de um ponto qualquer, depois a gente vai discutir mais sobre ele, até R. Reparem que esse R do limite de integração é o que aparece dentro do potencial. Tá? Estou falando que esse R é o mesmo desse. Tá? Do campo elétrico, produto escalar dl. Então, essa aqui é a definição do potencial elétrico. Tá? Então, estou escrevendo o potencial em termos do campo elétrico. Eu esqueci aqui, tem um sinal de menos, que é puramente convencional. Tá? A gente usa isso, vai ficar mais claro depois, tá? Mas é por convenção. Tá bom? Então, olha só. Né? O que acontece então? Então eu escrevi o potencial em função do R, mas nas aplicações práticas o que a gente vai estar mais interessado, né, e os equipamentos de medição trabalham com isso, né, eu tenho multímetros que medem diferença de potencial, fazer em vermelho, diferença de potencial. Diferença de potencial. Até para a gente evitar o problema desse ponto de referência aqui, tá? A gente vai entender agora por quê. Então, se eu imaginar, por exemplo, a diferença de potencial entre potencial em B menos um potencial em ponto A, que pode se imaginar que é aquele que eu representei, né? Então, pela definição que eu escrevi aqui, então o potencial em B seria a integral de um ponto de origem qualquer até B, né? Do campo elétrico, produto escalar com o dl, né? Como aqui é menos, reparem que tem um menos aqui, né? Então eu tenho menos, e aqui na definição eu tenho um menos também, né? Então menos com menos vai ficar mais, né? Uma integral indo do um ponto de origem até A, né? Do campo elétrico, produto escalar dl, tá bom? Eu posso usar aqui nesse ponto uma propriedade das integrais que é o seguinte: se eu inverter esses limites de integração, colocar o A aqui e esse ponto de origem em cima, o sinal da minha integral ele vai modificar, tá bom? Então vou fazer isso. Então vou escrever de novo o potencial entre B e A é igual a menos, essa daqui eu não vou modificar, de A até B e dl, e aqui eu vou modificar, vai ficar negativo. Aqui eu vou inverter aqui os limites de integração, eu vou ficar com E dl, tá? Para ficar mais fácil da gente ver, deixa eu escrever mais uma vez, alterando a ordem dessas integrais. Potencial em A, vou botar esse primeiro aqui, ó. E dl menos aqui até B de E. Estou fazendo isso que eu vou poder juntar essas duas integrais. Porque reparem, quando eu tenho uma soma de duas integrais, ou a diferença que tanto faz, né? Todas são negativas. Eu estou indo de A até o ponto de origem, que está aqui. Depois eu sigo do ponto de origem até B. Então eu posso juntar essas integrais da seguinte forma: o potencial de B menos um potencial em A, ele vai ser igual a menos uma integral de A até B de E dl. Tá certo? Estão observando aí? Qual é a vantagem, né, de fazer isso? A vantagem de fazer isso dessa forma, né, é que eu desapareci com essa coisa inconveniente, que é
o potencial em um ponto de referência, tá? Agora eu apareço somente potencial em B e o potencial em A, tá? Então só depende desses dois pontos, tá? E o que mais que eu vou fazer aqui? Né, para a gente chegar num valor, numa relação que seja o inverso dessa que eu acabei de escrever para a definição de potencial, o inverso dessa aqui, ó, que era mas aqui eu estou escrevendo o potencial, né, em função do campo elétrico, mas eu posso ter o contrário também, né, eu posso ter o campo elétrico em função do potencial. Para isso eu vou considerar essa relação que a gente acabou de escrever, né, e eu vou fazer também uso de algo que a gente viu na aula que eu fiz anteriormente, que é a videoaula número 11, tá? Que é uma revisão lá do capítulo 1, que a gente usou o teorema que eu escrevi o teorema fundamental do cálculo para a função que depende de x, y, z. Então eu cheguei no seguinte resultado: seria um potencial em B menos um potencial em A. Lá eu não falei que era potencial, só uma função V que depende de x, y, z. Tá? E eu escrevi isso aqui, ó, igual a até B. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo para uma função escalar, né, que depende de x, y, z. Eu escrevi essa relação, tá? Vocês dão uma olhada na aula anterior, né? Mas do valor acima, né, dessa expressão aqui, né, eu vi que eu cheguei que isso é uma integral, né, do campo elétrico dl, né? Então eu posso usar essa parte, né? Então vai ficar aqui assim, a integral de A até B do gradiente do V escalar dl, né? E para esse valor, né, aqui eu só escrevi a parte da direita aqui, tá? E para esse valor, que é a parte da esquerda, eu vou usar o valor anterior que a gente chegou. Reparem que é a mesma coisa, né? VB menos VA, tá? Eu vou usar isso, tá bom? Então eu fiquei que aqui é menos a integral de A até B de E dl, tá? Repara o seguinte, os limites de integração são iguais, né? Os limites de integração são iguais. Eu estou integrando aqui escalar dl, né? Então qual que é a implicação disso? Que o campo elétrico ele pode ser dado por, repare que atenção de menos aqui, né? Menos o gradiente de uma função escalar v, tá certo? Ela é escalar, mas ela depende de três coordenadas, x, y, z, a priori, né? Então, esse é o resultado que a gente vai usar daqui para frente, né? A gente vai deixar mais explícito, vai calcular para alguns casos quanto que vale o potencial, e aí a gente sabe que conhecendo o potencial, a gente acha o campo elétrico, tá? Mas reparem que esse resultado, né, ele depende do fato de que, vamos voltar lá no começo, de que o rotacional do campo elétrico é zero. A gente vai ver depois que para o campo magnético é diferente, tá? É isso aí.